Nós queremos continuar na reflexão que estamos fazendo sobre o nosso tema gerador. Os vasos continuam aí firmes e fortes. Comunhão, oração e gratidão. Nós temos refletido mais agora, nos últimos, sobre gratidão. Eu quero ler para nós o texto de referência, já foi lido aqui no culto retrasado, mas retomo de Filipenses 4, versos 10 a 20. Filipenses 4, versos 10 a 20. Você pode abrir sua Bíblia, ligar ela, se for o caso. Eu leio da Nova Versão Internacional. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tanto seja ser bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, onde fica a cidade de Filipos, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 vezes quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido e agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante dessa Tua palavra. E mais uma vez clamamos, vem, fala aos nossos corações. Que a Tua voz se faça ouvir e que haja em nós um terreno fértil que acolhe esta palavra e permita que traga os frutos que o Senhor deseja para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Seguindo então em nossa reflexão sobre a gratidão. Talvez você diga, pois mas esse texto sequer a palavra gratidão aparece assim explicitamente. É verdade, mas Paulo expressa aqui uma enorme alegria. E por quê? Porque entrou grana no caixa? Porque os filipenses mandaram uma graninha para ele, tirou ele do sufoco no qual ele vivia? No verso 10 que eu li, numa outra versão eu passo para vocês, na Nova Versão Transformadora, diz: como eu me alegro no Senhor, diz Paulo, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Porque finalmente, como diz na NVI, finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Ou seja, Paulo meio que está com aquela angústia no coração, acho que eles se esqueceram de mim. Esse é um pensamento provavelmente bastante presente na vida e no coração de missionários.
Missionários são enviados pelo mundo afora. Nós, como comunidade do Redentor, temos sim investido em alguns missionários. E mesmo durante essa pandemia, uma das coisas assim que a gente tentava honrar o máximo possível era não deixar de enviar os recursos com os quais nós nos comprometemos com esses missionários. Porque esse pessoal vai para frente de trabalho, meio que com uma mão na frente e outra atrás, na expectativa de que a comunidade que os envia também os sustente. Finalmente vocês se lembraram de mim, renovaram o seu interesse por mim, diz Paulo. É interessante que essa palavra renovar, ela na verdade, bem traduzida, seria desabrochou. E ela descreve o germinar de flores na primavera. Ufa, chegou a grana, finalmente. Que bom que eles não se esqueceram de mim. Mas não é bem isso que ocupa o pensamento de Paulo. Não é isso que está no coração de Paulo. Vejam que Paulo, o que ele pensa é um pouco diferente. Eu repito o verso 10. De fato, vocês já se interessavam, mas não tiveram oportunidade para demonstrá-lo. Sei que sempre se preocuparam comigo, é isso que ele está dizendo, mas faltou alguma oportunidade para demonstrar isso. O que houve? Não sei, Paulo não menciona. A pobreza da comunidade, pela crise que também eles lá passaram, é bem possível. Paulo fala dessa crise em 2 Coríntios 8, quando ele fala que as comunidades da região da Macedônia, em sua grande pobreza e miséria, em extrema tribulação, foi a comunidade que ofertou. Mas aqui Paulo não cita para os filipenses em específico qual tenha sido o problema. Perderam contato com Paulo? Também pode ser. Porque Paulo vivia viajando para cá e para lá. E naquele tempo não era uma questão de mandar um WhatsApp, né? Nem endereço. Onde é que está o sujeito então, para estar em contato? Mas não é importante saber isso. Paulo também não menciona. O importante é seu interesse por Paulo foi renovado. O cuidado que os filipenses tinham por Paulo talvez um pouco adormecido, faltou oportunidade, agora desabrochou novamente. E aqui tem algo maravilhoso sendo dito, algo extraordinário. Indica que não é essa oferta, esse interesse renovado, não é meramente uma obra humana, um subproduto da religiosidade dos filipenses. Quando uma flor desabrocha, quando ela renova suas forças na primavera, isso não é a realização dela. Sob a atuação criadora de Deus, ela nem pode diferente, contanto que esteja viva e sadia, não morta, claro. As coisas vivas, elas florescem, elas crescem. Igualmente, a doação dos filipenses a Paulo não é outra coisa do que uma expressão natural da fé viva em Cristo. A fé que eles têm em Cristo, que lhes foi anunciado por meio de Paulo, esse evangelho, opera neles e faz com que tragam esse tipo de fruto. E é por isso que Paulo também diz aqui no verso 10, alegrei-me sobremaneira, alegrei-me grandemente no Senhor. A sua alegria não está nos filipenses, a sua alegria está no Senhor. Porque ainda que esse produto venha através dos filipenses, mas Paulo sabe que também isso foi o Senhor que operou. E aqui Paulo vai então, ele quer evitar um mal entendido a esse respeito e vai argumentar um pouco mais no verso 11 e 12. Não digo isso, essa alegria que eu tenho no Senhor, grande alegria,
por estar necessitado e porque chegou agora uma oferta. Eu não estou dizendo isso por causa disso, porque eu aprendi a ficar satisfeito, a viver contente com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, diz Paulo, de estômago cheio, de estômago vazio, não importa, tendo muito, tendo pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá as forças. Sua muita alegria pelo auxílio não indica que estivesse meramente necessitado. Não há por parte de Paulo aqui nenhuma bajulação em relação aos filipenses. Ah, como vocês são generosos, gente querida, vocês são misericordiosos e fiéis para comigo. Ele não aproveita essa ocasião para fazer qualquer tipo de especulação, de manipulação, dizendo, poxa, quem sabe vocês poderiam dar com mais regularidade, não é? Não me deixem assim, nessa ansiedade, nessa angústia por tanto tempo. Quem sabe vocês capricham mais, deem mais regularmente. Não. Paulo procura manter sua liberdade e a sua independência também com relação à igreja, à comunidade dos filipenses. Eu repito o que ele diz. Não estou dizendo isso, que estou super contente e alegre no Senhor, porque eu esteja necessitado. Porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Bem alimentado, com fome, passando necessidade ou não. Realmente, o contentamento é algo a ser aprendido. E podemos aprender, não só com Paulo, nas Escrituras de modo geral nós temos referências a isso. Mas se sempre tivemos de tudo, do bom e do melhor, nunca passamos necessidade, no momento que ela chega, quem sabe a gente se torna um resmungão. Lembram do povo de Deus quando foi liberto do Egito e começou a andar pelo deserto rumo à terra prometida? Não demorou muito, nada, e o pessoal estava resmungando. Porque só dá esse maná ainda para comer toda manhã, todo dia. Que saudades nós tínhamos do Egito, lá tinha pepino, tinha salada, tinha melancia, lá tinha carne. E agora nós estamos aqui no deserto comendo só esse negócio aí chamado maná. Murmuraram. A não ser que você receba todas as coisas com gratidão, como dádiva imerecida do Senhor, e não como um direito adquirido, o qual você exige de Deus e dos outros, só então você terá um coração grato. Só então você aprenderá a viver em contentamento. Acho que nós conhecemos, eu pressuponho, mas eu vou contar rapidamente a história de Jó, uma partezinha. Jó, diz o texto, que era um homem temente a Deus, íntegro, justo, evitava toda forma de mal. Mesmo sendo justo, íntegro, ele perdeu tudo que tinha, e não por culpa dele, ele não tinha culpa em cartório. De uma certa forma, é interessante a dinâmica da leitura do capítulo 1, os mensageiros chegam quase que fazendo fila na casa do homem. Ó, Jó, vieram lá o pessoal, o povo lá, atacou aqui os pastores, roubou teu gado. Aí já vem outro, atacaram e mataram os empregados e roubaram os teus camelos. E assim vem. E porque a tempestade destruiu isso e teus filhos morreram, até os filhos foram, que estavam reunidos, em comunhão, em alegria, celebrando, e todos eles morreram numa tragédia. E então nós lemos no verso 20, Jó se levantou,
rasgou o seu manto, depois raspou a sua cabeça, prostrou-se com o rosto no chão e adorou o Senhor. E aí ele diz, Jó: saí nu do ventre de minha mãe, e entrarei nu, e estarei nu quando partir. Eu costumo dizer, carro fúnebre não tem reboque. Você não leva nada. Se não sabia, fica sabendo hoje. Porque a gente vive como se, esse negócio tudo me pertence, isso vai junto um dia. Saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó não perdeu só os bens, os filhos. Jó perdeu a própria saúde. No capítulo 2, a história continua. Jó começou a ter feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça, diz o texto. E no verso 8 diz que Jó, então, os seguintes, que ele estava sentado no meio de cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica para se coçar. Não sei se a gente consegue imaginar essa situação. A mulher dele, vendo isso, a sua esposa, diz para Jó: você ainda insiste em manter a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra, meu. E aí Jó responde: você fala como uma mulher doida qualquer. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Alguém que teme de fato o Senhor, que reconhece que tudo que tem é dele, aprende a viver contente em toda e qualquer circunstância. O verdadeiro contentamento procede de um coração grato a Deus, em todo tempo, em toda circunstância. De fato, Paulo não é grato a Deus porque acabara de receber uma oferta, uma doação dos filipenses. Que sujeito mais acomodado, a gente poderia dizer, né? Para ele parece que nada importa, tanto faz a vida, como ela vai, está bom. Mas não é isso. O contentamento não é isso. De onde Paulo aprendeu esse segredo de viver assim, contente e adaptado a qualquer situação? Ele responde no verso 13: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá as forças. Ou na versão do Almeida, que é mais conhecido nosso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes você já usou talvez esse versículo fora do contexto? Ou ouviu alguém usar? Me lembro de um lutador de boxe famoso no passado, quando lutou com o Mike Tyson, né, o Jordan, e botou isso no kimono dele nas costas: já que eu vou enfrentar Mike Tyson, tudo posso naquele que me fortalece. Até ganhar do cara. Você já se deu conta, uma vez, do que acontece quando nós tiramos esse verso do seu contexto? Tudo posso naquele que me fortalece. Refere-se, quase que dá uma perspectiva de autossuficiência em tudo, não é? Eu posso tudo. Não é a força, não é a autodisciplina de Paulo que o torna superior, uma pessoa que está acima das circunstâncias. Não é isso, nada me atinge. Paulo se sabe sustentado e capacitado pelo Senhor, não importando a situação, porque o seu caminho é o traçado pelo Senhor. Por isso ele também não precisa esconder as suas fraquezas. Paulo tem absoluta liberdade de falar delas diante das comunidades, nas suas cartas. Tudo posso é no Senhor. Não significa que aqui tenhamos o segredo e a fórmula de um super-herói na fé. Sua ênfase aqui
está na necessidade. Justamente na fraqueza, na necessidade, quando falta, quando está com fome e tudo mais, ele também pode passar por essas circunstâncias, porque depende do Senhor. É nas dificuldades que se evidencia em Paulo o poder de Cristo, o cuidado do Senhor. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E sim, na nova versão transformadora. Como ele escreve aos Coríntios, Paulo, quando pediu 3 vezes ao Senhor: tira de mim esse espinho na carne que incomoda, que fere, que machuca. E o Senhor responde para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ela é suficiente para ti, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, então, diz Paulo, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Enquanto a gente acha que dá conta, enquanto nós controlamos a situação, a gente sequer abre espaço para Deus agir. Mas é na fraqueza, na necessidade, quando batemos no nosso limite, e a gente rende a coisa ao Senhor, é que a gente vai ver Deus agindo, Deus fazendo as coisas. E a gente não precisa esperar para bater nesse limite. A gente pode se render numa vida contente, esperando todas as coisas das mãos dele. Isso fica mais claro ainda aqui no verso 14, na sequência do nosso texto. E apesar disso, diz Paulo, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ou seja, mesmo que Paulo tenha aprendido o segredo de viver contente em toda qualquer situação, mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas dificuldades pelas quais estou passando, diz ele. Isso é, foi gentil da parte de vocês, que vocês foram solidários em minha dificuldade. Ou seja, a oferta dos filipenses é sinal da comunhão que os une a Paulo. Nada mais que isso. No Senhor, nós somos membros do corpo de Cristo, membros da igreja de Cristo. Não meramente membros da Redentor, porque temos o nome num fichário. Dependemos do Senhor e dependemos uns dos outros. Somos responsáveis uns pelos outros. A minha vida te interessa, a tua vida me interessa. Pelas coisas que eu passo, importam a você e vice-versa. Não existe ser cristão sem comunhão, sem partilhar a vida, sem se importar com o outro, sem estar ao lado. E essa comunhão se expressa também em gestos bem concretos. Assim, a dádiva dos filipenses, a doação que mandaram, não é outra coisa senão uma necessária manifestação da fé viva e ativa no amor de Deus. Nós estamos aí na campanha Amor que Acolhe, né? Temos assistido aí de monte o Aislan falar sobre isso, sobre a Casa Redentor hoje. Não é porque é uma campanha, é porque o amor move isso, nos leva a enxergar a realidade, a necessidade à nossa volta e fazer a diferença. Por isso, não há mérito nessa oferta e nem concede aos filipenses qualquer direito especial. Paulo procura dar a correta interpretação para essa dádiva. E assim ele deixa claro que a sua alegria provém do Senhor. O mero donativo poderia colocar o receptor na dependência do doador. Se a gente negociar isso a níveis humanos. Bom,
E o meu sustento, o nosso sustento vem da comunidade. Então, se eu estou preocupado com ele, eu vou caprichar aqui no que eu falo para que vocês continuem dando, não é? E aí a gente fica amarrado. Mas o meu compromisso primeiro não é se vocês se agradam com o que a gente fala ou não. O meu compromisso primeiro é em fidelidade ao Senhor, que me chama para fazer isso aqui. E a Ele eu preciso prestar contas. Então Paulo tem claro essa conexão. Se ele tivesse focado no donativo, ele vira dependente do doador. Mas vejam que como Paulo compreende a questão dádiva-oferta. E para evitar uma interpretação errada, Paulo traz à memória o seu relacionamento com os filipenses no passado. Verso 15 e 16. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas do Evangelho pela primeira vez. E depois quando eu segui viagem à Macedônia, nenhuma outra igreja fez o que vocês fizeram, me mandar sustento. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda mais de uma vez. Como vemos, os filipenses expressam a sua gratidão pelo Evangelho que lhes chegou por meio de Paulo, só isso. Enviando ofertas a Paulo, eles o fazem com o intuito de que essa obra missionária continue e esse Evangelho alcance outros como alcançou eles. E esse bom relacionamento que Paulo tinha com os filipenses faz com que ele aceite essa oferta, porque houve outras situações que ele rejeitou, como dos coríntios, por exemplo. Nenhuma outra igreja partilhou comigo no tocante a dar e receber, diz ele. Paulo conhecia muito bem os seus direitos, como apóstolo, como servo do Senhor. Ele fala sobre isso em 1 Coríntios 9. Ele diz, olha, como trabalhador do Senhor, eu tenho o direito de receber o sustento de vocês. No entanto, Paulo muitas vezes renunciava a esse direito. Não só para não onerar as comunidades, mas sobretudo para não comprometer o anúncio do Evangelho, para que ele não fosse mal interpretado, como acontecia. Se outros têm o direito de serem sustentados por vocês, ele escreve aos Coríntios, não temos nós ainda mais? Pergunta Paulo aos Coríntios. Mas nós nunca usamos desse direito, diz ele. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Paulo trabalhava como fazedor de tenda, para não onerar a comunidade. Na segunda carta, ele vai me pedir perdão à comunidade, que ele nunca permitiu essa doação por parte dos coríntios, porque os privou de uma graça preciosa, que é a graça de contribuir. Então havia realmente um perigo em comprometer a integridade do Evangelho, frente a muitos pregadores itinerantes que haviam no tempo de Paulo, filósofos itinerantes, charlatões de toda forma que manipulavam as pessoas e extorquiam dinheiro delas. Qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência. E nós carecemos de posturas essas como a Paulo a tinha. Porque aqui, como os filipenses, Paulo não teme esse mal entendido, porque ele é claro, ele é puro na sua intencionalidade, e os filipenses sabem como Paulo anda, como ele trabalha. De fato, Paulo não deseja o presente, o donativo, a oferta, porém, o que ele quer e o que ele espera é o fruto da fé. É isso que ele vai dizer no verso seguinte, 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês.
Ou seja, eu não digo isso que estou dizendo, não estou elogiando vocês, os gestos de vocês, porque quero receber mais ofertas de vocês. Não, pelo contrário. Desejo que sejam recompensados pelo Senhor, pela bondade de vocês. Todo esse papo não visa assegurar mais e maiores doações futuras para Paulo. De modo algum, Paulo não está bajulando a comunidade para receber mais. Seu interesse está no futuro, para que o crédito deles aumente, o fruto deles aumente. E lembrando que fruto é uma consequência natural da fé. Fruto é produto do Espírito Santo. É consequência natural e necessária de uma fé viva e ativa em Jesus Cristo. É um produto necessário da fé que vive. Fruto que cresce naturalmente de árvores que estão saudáveis e vivas. Esse fruto será creditado para os filipenses. Mas creditado na conta de quem? Será que Paulo tem um livro caixa, um livro de doações que ele vai anotando quem mandou, o quanto mandou? Sim, os filipenses têm uma conta. Você e eu temos uma conta, mas não é na secretaria, é no céu. E isso nos remete ao dia do juízo que Paulo está dizendo. No verso em Romanos 14:10 ele diz: porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E ele fala disso várias vezes. Em 2 Coríntios 10 ele diz: porque todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Destaca-se em Paulo muito essa teologia da justificação por graça e fé, e não por obras da lei. No entanto, Paulo mantém com toda clareza a perspectiva de que haverá um dia do juízo, também sobre os crentes. Sim, há uma conta corrente para nós, em nosso nome. Ela não incide, não decide sobre a nossa salvação ou perdição. Ela decide sim sobre as nossas recompensas. Nós podemos ter galardões ou não em Cristo por aquilo que fizemos a partir de Jesus. E Paulo confirma ter recebido tudo, como ele diz no verso 18: recebi tudo e tenho mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito as ofertas que vocês enviaram. E elas são uma oferta de aroma agradável e suave, um sacrifício aceitável a Deus. O donativo dos filipenses é um sacrifício agradável a Deus. A tua oferta, teu dízimo, tua doação, é um sacrifício aceitável a Deus. Trata-se de um aroma agradável ao Senhor. Assim como no passado, no Antigo Testamento, se sacrificava sobre um altar um animal trazido como oferta e era queimado em oferta ao Senhor, e obviamente como carne emite um aroma, e o texto do Antigo Testamento diz um aroma que é aceitável a Deus. Essa oferta era aceita. Assim também a nossa oferta deve ser agradável ao Senhor. É uma terminologia que vem do Antigo Testamento. Em Romanos 12:1, Paulo vai falar algo super interessante. Toda a nossa vida pode consistir, ou deverá consistir nesse sentido, como resultado da fé, em apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ao Senhor, que é o nosso culto racional, nosso culto lógico. É o mínimo que podemos fazer como expressão de gratidão ao Senhor, Ele que deu a sua própria vida por nós, Ele que abdicou da maior riqueza, sendo o Senhor sobre tudo, se fez pobre e humilde para morrer em nosso lugar. As ofertas são apenas uma pequena expressão desse nosso culto racional ao Senhor.
E Paulo conclui dizendo, e eu também: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Se a nossa oferta sacrificial pode às vezes abrir um rombo em nosso orçamento pessoal, saiba que o Senhor pode suprir tudo isso, e supre. Deixe-se surpreender pelo Senhor. Deixe-se surpreender pelo Senhor. Às vezes a gente é movido, e eu diria, não é um ato de loucura financeira, falta de planejamento, mas sabe aquela coisa que Deus coloca assim no coração? Cara, faz essa oferta aqui. E não porque você espera resultados, mas mesmo talvez sendo sacrificial e dando um arrombo na tua gestão financeira, o Senhor supre. O Senhor supre. Porque você e eu podemos ser resposta de oração na vida de muitos. Assim como o Senhor responde também às nossas orações. Em todo caso, em tudo isso, no dar e receber, o Senhor é glorificado, que Ele enche o nosso coração de alegria e gratidão, para que toda a nossa vida seja expressão de adoração a Ele. Amém.